Bem, não foi. Não foi um bom jogo. Nem perto disso, né? Muita transpiração, pouca inspiração dos dois lados. Eu acho que quem decepciona mais foi o Palmeiras, que tanto se esperou que poderia desempenhar um bom futebol e nisso uma vitória, até de certo ponto, na minha visão, com até com uma larga margem de gols ou de chances criadas que poderiam levar a gols, mas não. O futebol apresentado por Palmeiras e Santos não houve covardia, houve falta. Vamos tentar ser um pouco mais comedido no sentido de não vamos focar na ruindade ou na incompetência, mas na falta de inspiração. Tabu mantido, Palmeiras não perde para o Santos e de 11 vai para 12 jogos consecutivos, a maior marca do clássico da saudade. O Palmeiras na sua história alcança o maior jejum sem perder para o time do Santos. E ainda o Palmeiras consegue ser ainda o único time nesse presente Brasileirão invicto. Ainda o Palmeiras não perdeu. Mas ver o Botafogo, que surpreendentemente ganhou do Fluminense com o gol do Vitor Cuesta, polêmico, né? Os tricolores reclamaram um pouco, mas desgarra um pouco na liderança. O Palmeiras faz 1 ponto, o Botafogo faz 3. Mas, ao meu ver, o Palmeiras fica um pouco aquém. O Palmeiras fica devendo pelo que se esperou do Palmeiras. Acho que, melhor dizendo, foi isso. Esperou-se muito do Palmeiras, com as peças do Palmeiras, mas você viu brilhos particulares de alguns jogadores. Mas o conjunto, que esse sim é o grande craque do Palmeiras, é o conjunto, são todos juntos participando de jogadas e fazendo os gols. Não, o conjunto não esteve presente. Você pergunta quem é esse jogador conjunto? Não é. É a junção dos jogadores que formam o grande conjunto e nisso o grande time que o Palmeiras tem. Não é porque não ganhou que o Palmeiras agora fica tudo ruim. Jogou mal. Isso aí tem que salientar. Podemos até colocar, não falar os culpados, mas as justificativas pelo não bom futebol, dada a diferença entre as equipes. Palmeiras, continuo dizendo, muito melhor do que o Santos. Mas o Santos, com controle de bola, foi melhor. O Palmeiras, nas ações ofensivas, acho que o Palmeiras soube melhor atacar. O Santos soube mais e soube melhor tratar a bola. Se é que vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Então o Palmeiras fica devendo, fica aquele gostinho amargo na garganta, porque olhando cada peça que tinha, cada jogador, cada peça do Palmeiras, aquela sensação de ficou devendo. Mas o Palmeiras teve destaques, sim. Eu consegui mensurar alguns destaques, não muitos, mas consegui. Como sempre, em grandes jogos, Dudu, quando ele é muito acionado, muitas vezes o Palmeiras fica meio penso assim, fica meio caído para os lados. Ou fica muito só no Arthur, ou fica muito só no Dudu. O Dudu foi muito acionado, tanto deixando até um pouco escanteado, um pouco em segundo plano o Arthur. Mas as poucas jogadas de poder rabiscar, de poder chamar o 1 contra 1 pelo lado do Palmeiras, foi com o Dudu. Foi o que chamou a responsabilidade. Foi o que foi lá e o tal do deu a cara a tapa. Não se escondeu, mas com um time do Palmeiras sem inspiração, faltou. Faltou a criação, faltou os gols, faltou as demais jogadas. Então, mas Dudu, ao meu ver, se salvou. Saiu um pouco meio bicudo, meio borocochô, mas sim, ele fez uma boa partida. Poderia mais, poderia melhor? Sim. A partir do momento que a gente tem um Dudu, a gente sabe que ele pode fazer mais,
Ele pode mais, mas com os companheiros também inspirados. Outro que eu acho que dos poucos se salvaram que me agradou, o Piquerez, Joaquim Piquerez, da seleção do Uruguai, lateral esquerdo também do Palmeiras. Eu gostei dele, da presença constante pelo lado esquerdo, ajudando as subidas do Dudu. Então, uma hora ou outra, fazendo 1-2, buscando bola na frente, ou ele sendo o toque para a passada em velocidade com o Dudu. Então gostei do Piquerez também, vem se mostrando, e já não é de agora, desde a saída de Matias Vinha, que foi para Roma, que foi para a Europa, ele assumiu, e ele veio para o Brasil por indicação do próprio Vinha. Ele foi para a Itália e falou, mas dá uma olhada lá no Uruguai, na base do Peñarol, tem um cara que subiu agora, um moleque é bom, é participativo, e para mim foi uma das contratações essenciais do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu não cair o bom nível da sua lateral esquerda. Saiu Matias Vinha, entrou Joaquim Piquerez, mas o Palmeiras joga bem. E jogo grande, ele também gosta de aparecer. Ele é forte, ele pode ser tanto as suas presenças ofensivas. Ele não tromba com qualquer jogo de corpo, ele não cai. Ele faz até às vezes, quando o Palmeiras com a bola ou sem a bola, dependendo de quem tá atacando, ele faz vezes de um terceiro zagueiro. Tem boa postura, então eu sempre gosto muito das partidas do Piquerez. Outro destaque, agora os dois próximos destaques, os últimos do Palmeiras, vieram do banco. O Palmeiras mexeu toda a sua parte do ataque. Luiz Guilherme, mais uma vez tendo chance em clássico e mais uma vez jogando bem. Por quê? Partindo para cima, não tendo vergonha. Bem, devido às proporções, cada caso no seu caso, lembra muito quanto à atitude de ser, o tal do não ter medo de ser feliz. O Wesley, no caso, um dos poucos valores que o Corinthians tem, um dos poucos orgulhos que o corintiano consegue ver num jogo do Corinthians com tantas falhas, você vê num Wesley que pega a bola e parte para cima, bem devido às proporções mesmo, que o momento do Palmeiras é totalmente diferente se comparar com o do Corinthians. Luiz Guilherme também parte para cima. Ele é muito mais forte, ele é mais alto, ele é muito mais corpulento do que o fisicamente frágil Wesley do Corinthians, mas ele tem esse, entre aspas, essa cara de pau de pegar a bola e vai. Muitas vezes ele é parado com falta, porque pela habilidade ele consegue trançar 1, 2, 3 zagueiros e vai embora. Outro que já tá virando quase que ao concurso nas minhas análises de jogo, Richard Rios, quanto a elogios. Ele foi um pouco aquém do que da última e da penúltima passagem dele, a última partida, mas você percebe que ele com a bola no pé é garantia de categoria no meio do Palmeiras. Ele entrou no lugar do Rafael Veiga. O Palmeiras se tornou mais burocrático, né, que ele não deixa de ser um segundo volante. O Palmeiras deixou de ter um meia para ter um segundo volante fazendo função de meia. É o tal do falso 10. Mas ele soube preencher bastante, porque a habilidade ele tem um bom controle de bola. Então eu, mais uma vez, vindo do banco, e reforço, é contado os dias que ele ainda vai assumir a titularidade. Que eu falei os destaques, os positivos, teve os negativos também. Então, de quem que eu falo? Negativo, fazer essa ponte, Richard Rios, poder entrar no lugar de quem? Pode-se escolher Zé Rafael, que para mim, destaque negativo, amarrou muito o meio campo do Palmeiras, ganhou pouquíssimas divididas. Outro, Gabriel Menino, é meio aquela ponte, destaque positivo e negativo. Ele foi um dos poucos que teve 2 ou 3 chances, chutou de fora da área. Quando você não está conseguindo perfurar, penetrar a zaga adversária muito fechada, que é a zaga do Santos, ele tentou de longe. Então ele foi proativo, ele teve a iniciativa de fazer algo. Então fica naquele meio termo, mas ele não foi tão efetivo como ele costuma ser. Então, como o patamar do Palmeiras é alto, quando alguém não está bem, eu falo que o Palmeiras é no caso Gabriel Menino, um destaque negativo, mas com aspas também, que ele também tomou a iniciativa do qual alguns jogadores não tiveram.
né? Então é bom salientar isso aí e não deixar de esquecer. Outro destaque negativo que pra mim, em clássico, batalhou bastante. Já dá pra saber de quem que eu tô falando, né? Brigou por todas as bolas, mas não foi efetivo na frente. Tentou bicicleta. É óbvio que eu tô falando de Rony Elson. Mas não foi noite dele, né? Então é o tal do meio que sobrecarregou a presença do Dudu, porque um Rony não foi bem, um Gabriel Menino não foi bem, um Zé Rafael não foi bem. Outro ponto negativo, porque o sarrafo do Palmeiras é lá em cima, Arthur esperava bem mais dele também, mas também não jogou bem, né? Mas é aquela coisa do não vamos crucificar. O Palmeiras armou-se uma expectativa que poderia construir para tal, não construiu. Mas também tem o seu mérito quem? A equipe do Santos. Que esse Palmeiras 0, Santos 0, tem mérito sim o Santos. Que pra mim, o Santos foi uma equipe surpreendente. Foi um surpreendente Santos sim. E jogou o jogo justo. Eu esperava de todos, quando tem Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras e Santos, o Santos com menor poderio, falando em diversas esferas, não só o futebolístico, de tudo, de mídia, tamanho de torcida, de tudo. E também do momento que Palmeiras e Santos vive, né? Um time mais protagonista, o outro com muitas oscilações, muitas incertezas, né? Troca de jogadores, trabalhos incontínuos, mas o Santos jogou justo, foi muito mais valente, leal e jogou o jogo à vera do que um Palmeiras contra um Corinthians, as atitudes do Corinthians contra o Palmeiras, as atitudes do São Paulo em jogos contra o Palmeiras. São Paulo sim, é o estereótipo do time covarde, no sentido de não, em nenhum momento não propor jogo. Não tô falando que o São Paulo tem a estirpe de ser um time covarde. Não é esse ponto que eu tô falando. Eu tô falando no sentido de a bola sendo jogada, começa o jogo, começa a picar, começa a fazer cera, não querer jogar futebol. O Santos não. O Santos me surpreendeu porque o normal do Santos era fazer isso que eu acabei de falar. Ser, entre aspas, covarde. Por quê? O Palmeiras é mais forte, o Santos é mais fraco. Então vamos picar o jogo, vamos irritar o Palmeiras, uma bolinha safada, vamos lá e vamos ganhar o jogo de 1-0 ou empatar 0-0 como deu 0-0. Mas não, o Santos jogou bola dentro das suas limitações, dentro da sua situação momentânea que o time vive, jogou bola. É aquela coisa, quando acaba o jogo 0-0, no meu caso, o palmeirense fica triste, o Palmeiras poderia ser melhor. Mas você olha para o outro lado, você viu um Santos que foi bravo. Um Santos que foi guerreiro, que não... pensando assim, sei lá, fantasiando. O Santos olha pro Palmeiras e fala, você pensou que ia ser fácil? Que ia passar por cima de mim? Você não conseguiu. Por que, Palmeiras? Porque você não jogou bola. E o Santos, dentro do que se propôs, executou legal. Se a meta do Santos era o quê? Não vou perder pro Palmeiras. Vou jogar para não perder. Foi covarde? Não. Jogou o jogo justo, não teve a competência de poder fazer um gol, até porque do outro lado está um Palmeiras, mas também não foi covarde. Ficar dando a bola para o adversário, faltinhas, picando o jogo. Não. Muito toque de bola, correria da molecada. Então, tudo muito consciente. E também teve destaque das partidas, sim. Então, gostei, tipo assim, na avaliação do jogo em si, gostei da postura do Santos. Do futebol, que não foi uma grande partida, nem do lado do Palmeiras, nem do lado do Santos, né? Não vamos tentar vangloriar ou inventar coisas que não houveram, mas dentro da postura do Santos, eu elogio. Então, gostei da forma que se jogou. Santos entrou em campo e se postou para tal. Não vamos perder, mas também não vamos jogar feio e sujo. Vamos jogar a bola. O que nos dá para jogar, o que sabemos jogar. Então, foi justa. Se for ver, poderia ter saído gols, mas o empate foi justo nesse sentido. Destaques do Santos foram poucos também, né? Porque o nível de acompanhamento, eu vou acompanhar o Palmeiras e Santos, vou acompanhar muito mais o Palmeiras, mas o que eu pude acompanhar dos jogadores do Santos, primeiramente o zagueiro Joaquim,
Joaquim Henrique, no caso que está suprindo a ausência do Bauerman, que foi afastado devido ao escândalo das apostas, e jogou muito bem. Muitas investidas do Dudu que ele tentou, esse Joaquim barrou ele, não, e na bola, sem violência, carrinhos precisos, botes perfeitos, então dando o bote certo, né? Mas eu gostei dele, bem sóbrio, depois até a entrevista depois do jogo, mostrando bem sereno, mostrou que fez o trabalho que devia fazer, treinou bastante para isso, não, foi legal. Então, gostei da postura dele, como todo, jogou bem como zagueiro, né? Foi firme, foi viril quando tinha que ser, mas não foi desleal. E o outro destaque do Santos, que eu gostei por ver, até como adversário, o Ângelo. O Ângelo, sim, de todos esses desfalques, o Santos não tinha Soteldo, não tinha Mendonça, não tinha Marcos Leonardo, não tinha um ataque inteiro. Quem que o Santos? Ângelo jogou bem. Era meio que fazendo um espelho Palmeiras e Santos, o cara a cara, o face a face. Era Dudu de um lado puxando contra-ataque, puxando os ataques, do Santos era o Ângelo. O tal que tinha Lucas Braga fazendo mais, o Ângelo era o mais efetivo, era o mais sabedor do que estava fazendo com a bola no pé. Então achei ele foi bem mais efetivo no ataque do Santos e supriu a ausência de diversos jogadores. Não ter o time do Santos, que já é limitado, não ter um Soteldo, não ter um Mendonça, não ter um Marcos Leonardo, não ter o ataque inteiro. Caiu no colo dele a responsabilidade e ele foi lá e fez. O menino lá, o David, menino novo que, pra mim, sei lá, tentou um chutinho ou outro, mas parece que se assustou com um grande jogo, não sei, minha impressão, mas o Ângelo não, parece que já é um jogador feito. Então, pra mim, ele jogou melhor. Foi o melhor defensivo do Santos. Pra mim, foi o Joaquim, e o melhor, o defensivo foi o Joaquim, e o ofensivo foi o Ângelo. Então, gostei bastante dele. Então foi justo. Palmeiras 0, Santos 0, Palmeiras 0. O Santos começou a rodada com 7º, cai para 8º, mas soma-se um ponto a mais, com 11 pontos. O Palmeiras continua na segunda colocação, agora com 15 pontos. E vê o Botafogo se desgarrar um pouquinho com a vitória contra o Fluminense. Surpreendente vitória. Eu contava que o Fluminense iria ganhar, né? Até minhas apostas no Cartola foi baseado, fazendo uma escalação, pensando no Fluminense passando por cima do Botafogo. Mas é futebol. A gente crava tudo isso, mas muitas vezes pode não dar certo. Voltando agora a falar de Palmeiras, já a reta final, a próxima partida do Palmeiras vai ser Libertadores, vai começo para o meio de semana, né? Quarta-feira, Palmeiras e Cerro Porteño, Palmeiras, o jogo vai ser lá no Paraguai, em Assunção, vai ser às 7 horas da noite. Palmeiras e Cerro Porteño, o Palmeiras que se reabilitou legal depois de poder vencer a última partida. O Palmeiras foi lá e ganhou de virada tudo do próprio Cerro Porteño. Está em segundo com 6 pontos. Ganhou 2 partidas, perdeu uma. Já o Cerro Porteño tem somente uma vitória e 2 derrotas. O Palmeiras é segundo com 6. O Cerro Porteño é o 4º colocado, é o último colocado do grupo, só com 3 vitórias. Mas tá tudo muito embolado ainda. Vai começar ainda o retorno, né? Que pode se dizer os 3 primeiros jogos, os 3 últimos jogos. Mas todo mundo tem chance ainda de classificação. De Palmeiras, espero que o Palmeiras melhore sua performance lá, que é muito difícil jogar no Paraguai, pressão da torcida, joga-se muito objetos em campo, então não tem altitude. Assunção não tem altitude, como Quito, La Paz, cidades que desgastam, mas no caso tem o fator extra-campo que complica. Esse é o Palmeiras. E pro Santos, a próxima partida, eu falei do Palmeiras, Libertadores da América. O Santos também joga na quarta-feira, vai ser às 9 da noite. Vai pegar a cidade de La Florida, na Grande Santiago, no Chile, contra o Audax italiano. Santos e Audax, não o Audax de Osasco, mas o Audax italiano, fundado pela colônia italiana, tal qual o Palmeiras também né? O representante italiano no Chile e o Palmeiras o representante italiano no Brasil.
O Audax está em segundo no grupo com 4 pontos, igual o Santos que está em terceiro na Sul-Americana também com 4 pontos. Só que o Santos se complica porque só classifica um diretamente para a próxima fase da Sul-Americana. Os segundos colocados de todos os grupos da Sul-Americana, para poder passar de fase, vai disputar um playoff com os terceiros colocados da Libertadores. Teoricamente são times mais fortes, então o Santos tem que resolver, meio que tem que ganhar para poder ter uma vida mais fácil, para poder classificar. Porque o Santos, até o momento, o Santos está fora de tudo. O Santos está em terceiro na Sul-Americana. É o tal do se acabasse hoje, o Santos estava fora da Sul-Americana. Então o Santos, surpreendente, jogou bem contra o Palmeiras, né? Dentro do que esperamos que fosse bem para o Santos. Oitava colocação, 11 pontos. Palmeiras é segundo com 15, 4 pontos separam o Santos do Palmeiras, né? E a distância de segundo para oitavo. Em números, a distância é grande, mas pontuação é ínfame, aí no caso é pequena. Então pronto, é isso. Para mim já tá o pós-jogo é esse. Fica aquela pontinha de descontentamento, de desgosto, porque eu esperava uma vez. Falando isso agora, tirando um pouco o lado Ronaldo analista e falando o Ronaldo torcedor. E sim, esperava uma vitória até de caráter mais fácil contra um Santos, né? Porque querendo ou não, o clássico contra o Santos, por mais que seja Ademir da Guia contra Pelé, um dia já foi isso, não tem o mesmo peso emocional, pelo menos pra mim, como é contra um São Paulo, como um Corinthians, e pelo momento, e pelo histórico. E até porque o Palmeiras ainda o Palmeiras, ele continua com um tabu, continua tipo agora tá 151 a 106. A diferença de vitórias para um lado e vitória para o outro é um massacre. O 151 não, deu empate de 150 a 106 ou 109, mas a distância é muito, muito grande. O Palmeiras continua com 12 jogos consecutivos sem perder para o Santos, 12 jogos de tabu, né? Se o Santos quer perder o tabu, vai ter aquela musiquinha, o tabu, já sabe, né? Então isso não vai acontecer num curto espaço de tempo. O Palmeiras ainda tem 2 trunfos, como eu falei, 12 jogos consecutivos sem perder do Santos. Até então, antes dessa partida, eram 8 vitórias consecutivas dentro desses jogos. E ficou no empate, 0-0, justo. Não 0-0, mas poderia ser um empate com gols, seria melhor premiada a partida. E o Palmeiras ainda, mesmo não sendo o líder do campeonato, é ainda o único invicto, não perdeu ainda. O Palmeiras tem pouquíssimo tempo derrotas na passagem de Abel Ferreira. Em toda a passagem de Abel Ferreira, vários e vários jogos, mais de 100 jogos, muito mais. O Palmeiras só tem 9 derrotas. Tem times que perdem 9 derrotas dentro de um campeonato. Abel Ferreira pelo Palmeiras só perdeu 9 vezes. É um número grandioso, chega a ser assombroso. Então, por isso que me credenciava, no caso, vou achar que o Palmeiras vai ganhar do Santos. Poderia, deveria, mas não ganhou. Puxão de orelha pro Palmeiras, que deveria e poderia ganhar, não ganhou. Parabéns pro Santos, surpreendente Santos, né? Que jogou bola, né? Ao contrário que muitas vezes que São Paulo não joga, Corinthians não joga, o Santos jogou. Dentro da sua limitação, mas não foi covarde. Então, parabéns pelo Santos por sua não covardia. O Palmeiras faltou inspiração, o Santos não foi covarde.